E aí, gente, Aranha Science aqui. Essa é a aula 4 do nosso curso sobre inteligência artificial nos games. A gente vai falar de adbots e template matching, né? Que é um tema que também já falei um pouco no contexto do Tibia, mas é aplicado em vários MMORPGs, né? É uma das técnicas de visão computacional. Pode ser aplicada para o sistema de reconhecer monstros, itens e coisas do tipo, né? Outro ponto que eu queria demonstrar aqui eu disse ontem, né? Eu entrei no Liga Libertária. Pra quem quiser entrar também, não conhece? Liga Libertária. Não escrevi inteira, mas ligalibertaria.gg no Discord. Vou deixar na descrição pra quem quiser entrar, porque eu achei muito legal. Eles têm discussões e debates sobre vários temas interessantes, sobre economia, sobre filosofia, lógica. É realmente muito bom. Então eu só queria mostrar que esse é o meu perfil, né? Até me colocaram de ADM, né? Valeu aí quem decidiu permitir isso. Eu não sei como funciona ADM no Discord, né? Mas valeu mesmo assim, né? Enfim. Bom, a gente vai falar sobre template matching, como eu falei. O artigo. Eu descobri o tema, na verdade. Foi esse do Thiago Castanhari Retes e Rafael Lima de Carvalho. Parece que um deles escreveu um TCC, alguma coisa assim, nesse tema. Virou esse paper depois, parece. Mas foi publicado em 2021. É um paper muito bom, por sinal. Estranho porque não é difícil você pegar a citação no Google Scholar, né? A citação aqui é do próprio paper, mas tem que ser publicado num jornal, porque realmente é interessante a forma que eles falam desse tema, né? Eles falam especificamente, corta isso daqui, sobre o algoritmo AlphaStar, que é um algoritmo que a gente já viu anteriormente. É um dos algoritmos associados a você ter um ponto A e B. Isso quer achar o melhor caminho entre esses dois pontos num ambiente 2D ou 3D, que é aplicado muito para jogos. Todo o tipo de sistema de jogos que vai ter, por exemplo, é que seu personagem vai até tal ponto automaticamente, você tem que calcular esses dois pontos e o melhor caminho entre os dois pontos, para o personagem não ficar indo que nem idiota, né? Até também monstros e tal. Então busca caminhos entre a travessia de dois gráficos, né? Também definido num problema chamado é, Hamilton Path. Eu pude, HP? HPF. É caminho de Hamilton, né? Na prática. Geralmente utilizado devido à sua completude e eficiência ótima, pode ser visto como uma extensão do algoritmo de Dijkstra, né? Eu não tô mostrando aqui, mas tem vários algoritmos de pathing, né? Tipo, muitos. O AlphaStar é um dos mais usados. Tem a versão híbrida do AlphaStar que a gente viu no paper anterior, do Hagelbeck. Mas tem vários tipos de algoritmos de pathing. Mas o AlphaStar é muito conhecido, né? Muito usado em jogos, né? Eu vou explicar aqui. A principal diferença do algoritmo de Dijkstra, né? Que tem a mesma função, mesmo uso, né? O custo f de x vai ser igual a g de x mais h de x. Esse custo é o custo computacional em relação a você resolver esse problema no devido tempo, né? Onde g de x é o custo para atingir o nó atual e hx pode ser um grafo de custos ou uma função heurística, ou seja, estática também, né? Não é IA aqui. É só uma função que realmente cumpre o papel de achar, num contexto, por exemplo, bidimensional, tridimensional, o melhor caminho entre dois pontos. Estima o custo até o nó objetivo, né? Até o node objetivo que a gente tá falando sobre nodes, né? Então você tem nodes ligados entre si. E vamos supor que eu começo de A com esse amarelo aqui. Eu vou até o B. Então qual é o menor caminho entre esses nodes entre A e B? Basicamente esse é o problema que você quer resolver. Esse é um exemplo do algoritmo, né? Então você tem aqui, vamos pegar por partes, né? Em amarelo aqui. Então você tem uma relação de distância entre nodes, né? Lembra que a gente tava falando sobre. Acho que tirou aqui, mas. Lembra que a gente tá falando sobre distância entre nodes nesse contexto. Ficou meio ruim, mas. Vou fazer só uma aqui. Então a gente tem N nodes, N nodes. Então N vai ser. Esses nodes vão ser igual a 1 até M. Aí você quer achar o menor caminho entre A e B. Então, entre os nodes, qual é o melhor caminho? Dentro de um contexto aplicado para jogos, né? Aí você vai ter uma função de normalização em relação ao número de nodes. Por exemplo, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodes.
Então vamos supor que NCG igual a 6. Aí você vai ter a soma com I igual a 1, significa que começa com 1. Que são iterações. Aí você tem X, I, menos I, Y. Aqui a gente tá falando de coordenadas dentro do contexto desses nodes. Por exemplo, num grid bidimensional. Então você tem os quadradinhos que representam onde seu personagem está no Super Mario, por exemplo. Pode ser qualquer tipo de jogo, uma questão de visão computacional aqui. E essa relação da soma do quadrado de x menos y no contexto de sendo elementos, né, desse sistema, você pode descrever como um chamado double norm, né? Por razões de ser mais fácil de entender, de escrever, né? Então, esse aqui é o double norm. Norm, por exemplo, norm de x é uma coisa e double norm é outra coisa. É uma anotação. Então, se eu pegar aqui 6 nodes, pode ser 100 nodes, não importa. É x menos y, você tem o quadrado deles. É a mesma coisa que a gente vê aqui nessa parte. E por que você quer usar essa equação aqui? Você quer achar, nesse contexto, que você pode ser denotado com um contexto matricial que você representa de forma quadricular o jogo, né? Pode ser Super Mario, não importa, como eu falei. Você tem essa questão de similaridade de padrões, né? Pattern similarity. Que basicamente é você tentar, com uma imagem base, encontrar similaridades dessa imagem dentro de um novo estado do jogo. E vai ficar claro posteriormente, visualmente. Isso daqui eu não consigo explicar somente de boca, né? Eles literalmente citam colocam essa imagem, né? Então, pra quem não sabe de Tibia, né? Você tem aqui a imagem do jogo, você tem aqui sua barra de XP, questões associadas a Prey, né? Amigos, seu loot aqui, o que você tá usando, suas poções, seu set. Em todas essas coisas aqui, ó, que hoje em dia, né? Com a hotkey atual, você tem onde são soltadas as poções, magias. Tudo isso daqui você pode usar template matching para achar sessões específicas usando essas imagens para em qualquer tipo de estado do jogo essas imagens serem encontradas. Então eu quero achar a parte específica do minimapa do jogo. Então você consegue primeiro você tira um print dessa imagem do mapa, coloca no algoritmo e aí ele vai te achar no estado atual do jogo. Você tá jogando normal e vai achar onde está o mapa e aí você vai fazer referências a partir disso para o bot, né? A questão é que é um problema de visão computacional. É uma parte mais importante dos bots, né? Tem que saber o que é monstro, o que é terreno, o que é personagem, amigo, inimigo, enfim. Todas as questões, né? E eles dividem o algoritmo em alguns pontos, né? O de GPS, que é responsável para entender as coordenadas de posição dos personagens, né? A gente pode definir como um contexto vetorial, por exemplo, que a gente viu nos campos potenciais, em vetores, do ponto de vista bidimensional do Tibia, né? Então, y e nu. O de cura, né? Healing Algorithm, que é responsável pra realar o personagem, né? E não deixar ele morrer. Que você normalmente faz isso de forma heurística com o próprio. Colocando funções específicas pra realar quando a vida vai cair. Então, por exemplo, aqui tem a vida. Então tem a barra de vida e de mana. Porque a de mana eu vou colocar em azul. E você quer saber, por exemplo, se você é um mago, você quer. Usando essa classe, né? Tem o druida, mago, Kina e paladino, né? Agora tem o monk também, eu não usei ainda, né? Não sei como funciona. Mas é novo no jogo, né? Você quer usar o Tamovita, porque você usa a mana como forma de usar vida, né? Ó, finalmente, minhas horas jogando Tibia valendo a pena, né? Porque eu consigo explicar isso. Então você usa o Tamovita pra você ter mais vida, né? Porque aí você, quando alguém te irrita, né? Te dá dano, tira a sua mana. Tem uma questão temporal disso, mas você pode usar essas questões de ir diminuindo pra ele saber de forma correta quando realar. Quando ele tem que apertar o botão do potion que tá aqui, por exemplo. E você coloca certinho as imagens, por exemplo, do que é potion, do que é cada coisa, pra isso ser feito, né? Autoloot também, pra você pegar o loot necessário. Então é um processo que você tem que categorizar tudo bonitinho, mas não é tão difícil, não. O de
target, que é associado a monstros, né? Pra você saber o que é monstro e tal. Normalmente você pega o nome do monstro, por exemplo, em vez da imagem dele em si, que é mais fácil pra você mirar. E também pegar o loot. Isso daqui você pode fazer sem A, tá? Você consegue fazer sem A. A questão é você. Esse algoritmo aqui é um contexto de visão computacional para depois você aplicar reinforcement learning. Então é um problema de visão computacional para depois você aplicar algoritmos para o sistema aprender. Então template match não aprende nada. É um algoritmo de visão computacional em que é útil no contexto de bots, nesse contexto. Não usa IA no caso. Mas tá no contexto em que você, num sistema de IA, tem que ter formas de visão computacional. E o CaveBot, que é muito conhecido por quem joga Tibia há um tempão, que é um tipo de bot que até alguns bots permitem que você use no próprio bot, no próprio OT, né? Você baixa o OT e já vem. OT, pra quem não sabe, é um servidor privado de Tibia, né? Ele age andando e caçando de acordo com o GPS, né? Então, vamos supor que tá numa área de Hot Worms, em Edron, não importa, que é uma cidade específica, e você tem um sistema que caça pra você automático. Cria inflação, é um problema, mas aqui é uma questão de inteligência artificial, né? Não inflação imoral em jogos, né? O algoritmo é feito dessa forma, né? Você tem que o template match sendo usado para entender computacionalmente o que está acontecendo no jogo visualmente, redimensionar o minimapa para ele conseguir entender logicamente a posição do personagem onde tem que se mover, usar esse minimapa contra a versão inteira do mesmo e no contexto dos pixels do mapa. Então tem um mapinha ali, vamos supor que aqui tem uma região aqui, vamos supor que aqui é Carlinha. Aquela parte dos goblins, por exemplo, que é mais ou menos assim, vamos supor. Aí depois tem uma parte que vai pra baixo aqui. Eu tô desenhando de uma forma totalmente tosca, né? Mas tem uma parte que vai pra baixo, que tem uma ponte e tal, depois ali, lá em Carlin. E vamos supor que você tá aqui, por exemplo, o algoritmo. Ele quer entrar aqui, depois caçar uns goblins lá em cima. Vamos supor que ele tá level abaixo ainda. Nesse caso, você quer que o sistema saiba que é escada, que ele saiba o que são a parte que tem obstáculos, né? Você pode usar campos potenciais nesse contexto também. A gente viu no último vídeo. Então são várias coisas que você tem que usar. No caso, eles estão é, é, aumentando o tamanho do minimapa. Você coloca, viu ele em 25%, para depois ser analisado de forma correta, né? E aí é uma pixelização desse mapa. E aí entender, ok, onde eu estou nesse momento. Se eu colocar em coordenada XY, por exemplo, onde o meu personagem está nesse momento e para onde ele tem que mover. Tem que ter objetivo também, tem que ter relações de exploração. O All-Star não é suficiente para algoritmos de exploração em jogos MMORPG. Nem a versão híbrida do Hagelback que a gente viu no anterior. Então você tem que ter também algoritmos de exploração que tem reinforcement learning, né? Que aprende. Não é estático, tá? Então é necessário também a criação de algoritmos de exploração, como o All-Star, como o algoritmo de Dijkstra e outros, que tem um aspecto de aprender, não só ser estático e depender do programador apenas, né? Aqui é um exemplo que eu publiquei, eu creio que é no Inquisitiones Natura Volume 2, começo, que eu falei sobre Tibia, né? Mas eu não lembro exatamente se é nesse ou no terceiro, é no segundo ou no terceiro, não lembro. Mas eu usei algoritmos de template match, né? Vários tipos de template match, né? Não tem só um tipo. E aqui, por exemplo, eu peguei a imagem de um bug em Carlin. Aqui tem o DP de Carlin, CDS, aí tem os bugs, né? E eu tentei. Na verdade, aqui eu peguei de uma imagem, né? Eu não peguei de eu jogando nesse caso. Mas até porque isso aqui não é normal, né? Nesse DP, nessa parte do Carlin. Mas basicamente é pra você achar especificamente um bug dentro desses bugs aqui, né? Desses bichinhos. Aqui é de eu jogando num personagem no Aurora OT. Chama Thorfinn Calcerfini, né? Pra quem manja, sabe? Respiração. Aurora OT. Eu ainda tenho no computador. Eu ainda jogo de vez em quando. E aqui é pra saber o nome, achar o nome e imagem do NPC que vende varinhas, né? Então, especificamente pra achar isso daí. Aqui é o resultado do matching e aqui é o ponto detectado, né?
em que eu coloquei... Eu tirei um print dessa imagem e depois... da imagem específica e depois o sistema ele vai... numa nova imagem que eu coloco, achar especificamente onde ela está, né? É basicamente isso. Aqui é o nome de um monstro, né? Aqui é na Rochamou. Quem joga sabe onde fica Rochamou. Você tem que usar o barco lá. Pode de Thaís. Eu acho que é só de Thaís, na verdade, que você vai pra Rochamou, se não me engano. Me corrijam se eu estiver errado. Eu vou de Carlinho pra Thaís, depois pra Rochamou. Ou Oramonde, enfim. Não, perdão, não é Rochamou não, tô errado. Eu acho que é Oramonde. Eu não lembro, mas eu acho que é Oramonde ou Rochamou. Eu caço bastante aqui. E eu tava caçando com o meu Pala. E aí o objetivo é achar especificamente esse gárgula aqui. Que fica numa parte ali de Oramonde ou Rochamou, não lembro qual é. E no caso, por que você quer entender isso no ponto de vista de visão computacional? Porque você quer saber onde tá o monstro. E por fim matar ele, né? Atacar ele automaticamente. Aqui eu tirei do meu próprio loot, né? Aqui nessa parte. Eu fiz um print somente do meu loot e depois coloquei a imagem inteira no algoritmo. E ele achou aqui certinho, né? Às vezes buga, tá? Dependendo do método que você usa de template matching, ele não funciona. Tem que ser um método correto. Testa todos e vê qual que é correto. Eu vou deixar na descrição o algoritmo pra se alguém quer testar. Eu também tenho um vídeo no canal de template matching que eu mostrei na prática, rodando o algoritmo de tudo que eu mostrei aqui, né? Vou deixar na descrição. E aí, quero citar outros exemplos de bots nesse contexto, né? E tem muitos no GitHub, né? De ferramentas para você criar bots. E até se você quiser aprender mais sobre como criar bots, né? Com ferramentas bem simples até de você usar. Tem esse daqui, por exemplo, do Ruslan MV. O cara fez um negócio muito bem feito aqui. Última revisão em 2022. Que é aplicável para diversos MMORPGs, né? E você tem aqui... Ele divide de forma bem didática como que você usa essas ferramentas, né? Então, primeiro você tem a criação de um web front-end que tá na própria página do GitHub dele. Então, é assim, eu não sei no Windows como faz, mas no Linux eu sei, porque eu manjo mais de Linux nesse contexto. Então, você abre essa aplicação no Linux, executa os comandos que ele demonstra para criar o front-end que você vai criar, tipo uma plataforma, entre aspas, no site, seu próprio PC. Você vai criar uma pipeline do back-end dessa plataforma, que seria tecnicamente um site no seu próprio computador. Você cria os bancos de dados com o seu gameplay. Ele vai pegar dados do seu gameplay para usar Imitation Learning, por exemplo, né? Se você quiser. Ele vai imitar o seu comportamento jogando. Outros artigos que a gente vai ver também usa. Imitation Learning. Pode ser Behavioral Cloning, eu já mostrei isso no curso de inteligência artificial, né? Aumento de dados, né? Essa técnica é muito usada para diversos problemas de visão computacional, né? Por exemplo, você saber se a pessoa tem câncer de pele ou não com base em imagens, né? Fazer um aplicativo que resolva esse problema. Que normalmente só médicos especializados conseguem resolver. E quando você tem poucos dados, você usa Data Augmentation para aumentar sua quantidade de dados. Tem que fazer de uma forma correta e tal, né? Você não pode criar de forma torta, né? Mas é pra você ter mais dados, porque às vezes o número de dados que você tem pode ser muito baixo, né? Então, por exemplo, fazer um algoritmo para tentar diferenciar fotos de gatos e cachorros. O que é um cachorrinho? Se você ter poucas imagens, não vai dar certo. Então você tem que ter pelo menos umas 5 mil de cada um, 10 mil. Depende do algoritmo também que você usa. A criação do modelo em si e treinar o modelo. Não é tão complexo quanto parece. Então ele fez uma ferramenta para você criar seu próprio bot para MMORPG. E aqui é o exemplo dele rodando, pegando os dados da sua gameplay, por exemplo. Dá pra ver que tá usando TensorFlow, que é uma... Tem cursos eu fiz um curso de TensorFlow no Coursera, né? Não manjo muito de TensorFlow, mas é bem fácil de aprender. É uma library de Python para inteligência artificial. E tem outro aqui do Gemini que usa Iolo. Iolo V8. Iolo é um... Eu não tô mostrando um paper aqui, eu já mostrei no curso de inteligência artificial, né? Vou tentar não me ater a coisas que eu já mostrei anteriormente. Mas é uma das versões do Iolo que é um algoritmo de reconhecimento de objetos, né? Muito aplicável em bots, porque isso aqui, por exemplo,
Eu não tô mostrando aqui, mas tem um cara no GitHub que fez um bot de League of Legends jogando com Ahri, não sei se é Ahri, bot de LoL, jogando com, por exemplo, Ahri e Jax, em que usa Iolo. E Vayne também, se não me engano. Tem um vídeo jogando com eles, né, e tal. Qual que é a questão disso? É você ter controle de personagem e tal, algoritmos de movimentação, mas de reconhecimento de onde estão os personagens, minions, coisas do tipo. Obviamente, com o seu cérebro, com seus olhos, é fácil fazer isso. A questão é você ensinar para um computador fazer o que o seu cérebro já faz. É muito mais complexo do que parece. Então aí, por exemplo, aqui é o Iolo sendo usado no Final Fantasy XIV, se eu não me engano. E pegando aqui teclas pressionadas, né? Eu vou até pegar meu mouse. Pode ver aqui teclas pressionadas aqui na esquerda. Então, pressionado A, D e tal. O sistema é normalmente usado para imitation learning. Então, tá usando Iolo para reconhecimento de objetos, para saber onde. O que é terreno, o que é personagem, o que é poção, inimigo, enfim, o que é a parte de itens, coisa do tipo. Essa é uma parte, e a outra parte é imitation learning para imitar o comportamento de outra pessoa. O grande problema de usar só imitation learning ou behavioral cloning, que alguns imitation learning, ou behavioral cloning, que clona com dados de gameplay, né? Behavioral clone é BC. Outro artigo que a gente vai ver em Counter-Strike, próxima aula vai falar sobre isso. É que não fica melhor do que o próprio jogador. Então, como você quer um sistema que é melhor que um ser humano, no geral, você precisa usar reinforcement learning normalmente. Combinado com imitation learning ou behavioral cloning, né? Aqui um exemplo no League of Legends, a visão computacional da movimentação de personagens no jogo ao longo do tempo, que com mais de 100 mil imagens, né? Nesse contexto. Então é um banco de dados bem massivo, né? Dá pra ver que ele cataloga, no geral, a posição ali dos personagens ao longo do tempo. Cara, em League of Legends, cara, tem muitos algoritmos que são relacionados a muitos temas, né? Por exemplo, a criação de composição de times, né? Então, contra certa composição de personagens, vamos supor que o time deles é no top uma Malphite, no mid uma Orianna, o Jax jungle, Zeal ADC e Lulu suporte. E você tem um algoritmo que, dentro do contexto de histórico de partidas, porque o API da Riot Games é bem amplo, né? Consegue fazer algoritmos facilmente com o API do League of Legends. Tem muitos dados e tal, de partidas e tal. E você usa isso como base pra criar com IA qual é o melhor modelo. Qual é o melhor time contra aquele outro time. Questão de counters e coisa do tipo. Não funciona muito bem porque tem que ver se a pessoa sabe jogar com o time que vai ser criado, né? Então, se você. Eu sou main Lux, por exemplo. Eu não jogo tanto mais LoL, né? Mas eu até tirei do meu computador por enquanto. Depois eu volto, mas. Eu sou main Lux, por exemplo. Então, eu sou muito melhor de Lux do que de Orianna. Ou do que de Lissandra. Eu joguei mais partidas. Então, também isso tem que ser levado em conta. Mas, enfim. Qual que é a definição de template match, né? Isso que é importante da gente saber agora a parte matemática. É a correspondência de modelos, conceitualmente um processo simples. Precisamos corresponder o modelo a uma imagem. Nós temos um modelo a uma imagem, onde o modelo é uma subimagem. Se eu uso uma imagem A como base para achar algo em uma imagem grande B. Então, eu tenho o nome do monstro aqui, por exemplo, e aqui eu tenho toda a imagem como um todo do jogo. Então você tem o cano lá do. Então, você tem aqueles personagens do Mario, por exemplo. Aquele. Eu não sei o nome, mas aquele bichinho marrom, por exemplo. No começo do jogo. Super Mario Bros. Então você quer. Você usa a imagem específica daquele bichinho pra na imagem toda do jogo 2D você saber onde ele está ao longo do tempo. Num vídeo, né? Em frames por segundo, não uma imagem estática apenas. Assim, serializamos o modelo em um ponto de imagem e contamos com quantos pontos o modelo corresponde à imagem. E aí, pegar o vermelho aqui. Eu tive até que usar IA pra melhorar essa imagem aqui, por sinal, fazer um upscale, né? Isso tá meio torta, né? Mas é de um paper do Dongming Feng et al. Que mostra aqui, né? Você tem a representação da imagem, por exemplo, do Minion no LoL. Você tem os frames por segundo. Esse pode ver que começa com o primeiro frame e com o 20º frame. Então, I é igual a 1 até N. Então, N frames. A gente pode definir como S é igual a I mais 1.
Esses são os estados do sistema, pra quem lembra das aulas de Reinforcement Learning no curso de inteligência artificial, né? E também as ações, os sistemas aqui, a gente só quer os estados aqui. É os frames por segundo ao longo da tela do jogo. Mas tem os frames que tem o seu personagem, tem os frames que tem os inimigos e tem os. Tipo, as áreas nos frames que tem os inimigos, por exemplo. Essa área específica é o que você quer achar, né? O inimigo, por exemplo. E aqui ao redor tem um mapa do jogo, tem o cano lá do Mario. Vamos supor que é Flappy Bird. Tem o cano lá do Flappy Bird e tal, enfim. Sendo bem ilustrativo aqui, né? E ao longo desses frames por segundo, né? Da imagem rodando, você quer saber onde tá o personagem, onde tá os inimigos. Você tem as coordenadas ao longo do tempo, matricialmente, nesse contexto. Tem o displacement, que é o quanto essas coordenadas mudam, né? Então, uma hora o seu personagem tá aqui, depois aqui, pulando, enfim. O Super Mario, por exemplo. Então, você tem as posições que você pode denotar como vetores x e y, né? Esse contexto bidimensional, tridimensional um pouco mais diferente. E você tem o displacement estrutural nesse contexto dos pixels ao longo do tempo em relação a toda a movimentação da imagem, por exemplo, a movimentação da própria tela, coisas do tipo. Então, tudo isso é importante. E aí vai falar aqui em outro paper agora. A correlação da medida. Aqui sobre tempo de match, né? A correlação da medida de duas variáveis em 2D, por exemplo, com duas variáveis correspondendo a cada pixel, né? Então você tem o jogo do Super Mario que é 2D. Então, você tem lá o mapinha bonitinho. Ele é 2D. A gente pode representar como matrizes facilmente. M por N. E aí você tem uma correlação discreta entre essas coordenadas da sua imagem base. Por exemplo, é um caso, o Mario em si, por exemplo. Porque aqui é o Mario. Aqui é a imagem como um todo, né? Nessa parte em vermelho. E aqui é você achar numa nova imagem agora, não na antiga. Numa nova imagem você quer achar onde está aquela imagem do Mario original. Vamos supor que a imagem do Mario original, nesse momento dos frames por segundo, está aqui. Vamos supor que subindo aquelas nuvenzinhas que ficam no jogo, né? Por exemplo, na primeira tela que você sobe com o Yoshi, né? Você pula com o Yoshi e bate naquele negócio que vem aquela erva daninha que sobe pra cima, né? Aí você sobe nela e vai pra uma nuvem. Vamos supor que ele tá aqui em cima da nuvem. Então tem a nuvem aqui, vamos supor. Tem o mapa do jogo. Eu quero saber que o Mario nesse momento tá aqui, nesse estado por segundo. Então S, I, mais um. E tem um momento específico, vamos supor que é o frame 544. S544, o frame 544 que vai estar o Mario. Eu vou colocar de outra cor. Opa. Eu vou colocar de outra cor aqui pra ficar mais claro, né? Já saiu, mas enfim, o Mario tá aqui. Saiu porque eu fechei aqui o Canva. E aqui você tem. Eu peguei aqui, acho que também. Um exemplo na biologia, né? Então você tem a imagem fonte. A imagem que você quer achar em relação a uma patologia específica. E a de output, né? Então pode ser usado também para outros temas, né? E normalmente só médicos podem manjar. Tipo, vamos supor que essa área específica é uma patologia e só um médico consegue identificar. E você usa um sistema de IA para isso, no caso, né? Então pode ser usado para vários contextos, não só para jogos, né? Então é bem interessante essa questão. Aí vai falar que outra definição do paper do Hong Liu et al. O algoritmo de correspondência de modelos visa encontrar a posição precisa da imagem do modelo na imagem global. Então você tem a imagem base, por exemplo, essa imagem aqui base, e a imagem global, né? Ou o Mario em si, vamos supor que o Mario aqui seja o Mario, e aqui todo o jogo em si. E aí vai falar o processo de correspondência calcula a similaridade, né? Padrões entre todas as matrizes de intensidade de pixels. Ou seja, desde o contexto da imagem, a gente define, por exemplo, no Super Mario, um texto 2D, que eu posso definir com uma matriz facilmente. São pixels no computador, são quadradinhos no fim. Não são polígonos, né? Como um jogo 3D tryhard, né? Mas aí você quer encontrar coisas dentro dessa imagem, né? Tem que saber o que é background, foreground, o que é o Canos lá no Mario verdinho, o que é os obstáculos pra você pular. Se você cair nesse lugar, você vai cair no esquecimento, né? Você vai morrer. Coisa do tipo, né? Um Flappy Bird da vida.
Outro exemplo mais claro desse mesmo paper. Você tem imagem global aqui e imagens de referência específicas, né? Em coordenada XY no grid M por N, né? Então é um grid matricial. Lembra daquela aula de matriz da sua escola lá? Então, aquilo lá era importante, cara. Você tinha que ter prestado atenção. Eu tô falando isso porque eu lembro de um amigo que, numa aula de matrizes, ele falou: Professor, pra que a gente vai aprender essa merda, cara? Ele não falou desse jeito, né? Mas a gente nunca vai usar isso na nossa vida, né? E eu pensei, cara, eu nunca vou usar matriz na minha vida. Eu posso usar muita coisa que eu aprendi na escola, mas nunca matrizes, né? E acabou que é a base da ciência da computação também, né? Enfim, não... E física quântica também, então... às vezes você tem que ouvir o professor, né? Enfim. Tem a métrica de similaridade que pode ser usada a vários nesse contexto. E a maximização na similaridade na região. Você quer, nessas matrizes de densidade, achar onde você tem a... Não igual, mas a similaridade do próprio monstro que você está tentando ver. Então, a imagem em si, o monstro está se movendo no campo. É diferente. A, o, a região onde ele está, por exemplo, que o sistema tem que saber onde está o nomezinho. Então, você quer saber, mesmo em ambientes novos, a mesma imagem, né? É isso que a gente faz no cérebro, na prática, né? Outro exemplo aqui, você tem o contexto matricial. Então, você tem aqui uma matriz 3x3. E dentro dessa matriz por 3x3, por exemplo, da linha e coluna. Então, aqui a gente tem a matriz, tem a coluna J, a gente tem a linha I. Então, aqui a linha I. E dentro da 1, 2, 1, 3. 1, 2, 2, 3. Eu vou fazer tudo pra ficar bonitinho. 7, 2, 2. Você quer achar essa seção específica, né? Vamos supor que a imagem tá aqui, né? Então, essa é a imagem que eu usei de template que eu tenho que achar. É isso. Essas outras são inúteis, nesse contexto, né? Dependendo da imagem de referência, o grid vai pra outro lugar. É assim. É bem simples, na verdade, né? Então era isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil. No próximo a gente vai falar de um tema que eu gosto ainda mais. Então vai ter Bomberman, vai ter CSGO, vai ter muita coisa, né? Então é isso. Até o próximo.